Graça e paz, queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, meus amados. Para a noite da esperança de hoje, trago para vocês a segunda resposta do sermão que eu tinha trabalhado anteriormente, que é quem sou eu? E hoje entenderemos que nós somos um vaso que necessita de um novo coração. Queridos, é interessante e fascinante a maneira como Deus fala conosco através da sua mensagem, dizendo quão submissos nós devemos ser. E cada vez mais devemos ser os últimos, assim como afirma em Marcos, capítulo 9, versículo 35, quando Jesus diz: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E em Mateus, capítulo 18, versículo 4, nós temos Jesus dizendo também: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mas o que seria se humilhar ou ser humilde? E qual é a relação que isso tem no sermão de hoje? Então eu peço que vocês guardem essa questão sobre o que é se humilhar e ser humilde. Leremos então a palavra do Senhor lá no Salmo 119, do versículo 33 ao 40, dando importância aos versículos 36 e 37 da mensagem de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Para início, então, desse sermão, é interessante trazer um questionamento para cada um de vocês e se questione, se responda. Como está o caminhar do seu coração com a palavra? Como está isso? Como está a sua vivência, o seu relacionamento com Deus, a sua devocional com Deus? Como anda? Anda frequente? A palavra de Deus é recheada pela utilização do contexto coração. Da palavra coração. Só que o mais interessante é que quando nós olhamos essa palavra, ela também está recheada de outros contextos, de outros sentidos. E eu trago para vocês 3 desses sentidos que a palavra coração vem englobada, vem acariciada. O primeiro é esperança. Quando nós olhamos coração e esperança, nós temos o exemplo no Salmo 31, versículo 24, que diz: esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos esperais no Senhor. Segunda situação é que quando nós falamos de coração, é um coração arrependido, arrependimento. No Salmo 51, versículo 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E o terceiro ponto que nós iremos trabalhar é quando nós falamos de coração, a Bíblia também nos traz um coração e a transformação, um coração transformado. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 diz: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Antes de prosseguirmos, é interessante nós termos um pressuposto aqui de entender que esse coração de carne, quando Deus diz que dará um novo coração de carne a esse povo, tirará esse coração de pedra, não entra em crise com o que Paulo vem dizer sobre a luta da carne e o espírito. Esse coração de carne é simplesmente quando Deus olha o povo dele, que ele tem tanto zelo, tem cuidado, e o povo de Israel ainda assim adorando ídolos, adorando outras coisas. Capítulo 36 de Ezequiel vem falar sobre isso. Então Deus decide separar esse povo para que eles possam aprender o quão grandioso Deus é e que o lugar onde eles estavam era o melhor lugar que eles deveriam estar. E simplesmente Deus separa isso e acontece o exílio, e esse povo começa a entender
que era necessário ter mudado. E é quando o próprio Deus diz que tirará aquele coração de pedra e dará um coração de carne a este povo. Portanto, queridos, nesse contexto, ter um coração de carne é ser transformado. Pois esse povo duro, que não via o que Deus estava fazendo perante eles, irá agora receber um novo coração. E isso não entra em crise com o que Paulo vem dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 7, sobre a luta da carne contra o espírito, e que ele se opõe. Quando Deus fala em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, ele diz: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados, de todas as vossas imundiças e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aqui nós temos o próprio Deus dando um novo coração, dando vida, tudo isso através da purificação. E ser purificados é se colocar perante Deus como um homem, uma mulher que se humilha. Dessa forma eu retorno ao nosso primeiro questionamento, que é: o que é se humilhar? À luz do texto do Salmo 119, capítulo 119, do versículo 36 ao 37, nós olhamos o salmista dizendo: inclina o meu coração, versículo 37, desvia os meus olhos. Aqui mostra um Deus que não somente me traz algo externo, como no versículo 36, como no versículo 33, 34 e 35, que diz: ensina, me dá entendimento e me guia. Mas é o Deus que trabalha no interno, no versículo 36 e 37, mudando o meu coração, mudando a minha maneira de pensar, desviando os meus olhos daquilo que me leva ao pecado, daquilo que me leva à morte, porque Ele é o Deus que me purifica e me dá uma nova vida, um novo coração. Portanto, nós chegamos nesse contexto sobre entender quem sou eu. E eu sou um vaso que necessita de um novo coração. Um vaso e um novo coração. A palavra humildade ou humilhar possuem a mesma raiz etimológica, ou seja, elas possuem a mesma origem. Ambas as palavras humildade ou humilhar derivam da mesma palavra do latim humus, que significa terra. E onde nós vemos isso no contexto bíblico sobre sermos terra? Em Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Somos puramente terra manipulada pelo Criador para que o sopro da vida possa nos dar vida e assim nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. O grande problema que nos distancia de Deus é o nosso racional em tentar dizer eu sou capaz disso e esquecer que quem capacita é Deus e Ele que me dá a vida para que eu possa adorá-lo. Assim como o salmista nesse trecho de se humilhar perante Deus, coloca todos os seus problemas e defeitos com clareza ao Senhor, ele não finaliza essa dupla de versículos 36 e 37 apenas dizendo: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Não, ele não finaliza assim. Mas ele finaliza o versículo 37 dizendo: e vivifica-me no teu caminho, Senhor. E vivifica-me, Pai. Me faz ter anseios no teu caminho. Assim como o salmista nesse trecho deixa isso muito bem claro, ele não somente se expõe, mas compreende que é necessário Deus em sua vida para que ele tenha para onde caminhar. Ou seja, o salmista entende que só há sentido se estamos com Deus e somente há um destino se sabemos para onde caminhar, é tendo um alvo. E tendo esse alvo, nós devemos saber que hoje esse alvo é Cristo. É Deus. O nosso alvo é Deus. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Finalizando, meus queridos irmãos, quando nós olhamos esses textos, para que possamos encontrar a nossa identidade em Cristo Jesus, para respondermos cada vez mais com a certeza do nosso interior sobre quem somos nós, é necessário que haja essa humilhação. Que retornemos para o nosso estado de essência em Deus, sendo pó da terra, sendo humus que foi moldado em Gênesis 2, através do sangue de Cristo. E que mesmo sendo este pó, esta terra, você não caia em descrença pensando que Deus não pode te mudar ou mudar aqueles que estão ao redor de você. A palavra de Deus em Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao 6 diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-o a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Portanto, queridos, independente de qualquer situação, que você possa se humilhar, se colocar no seu ponto que você é terra e você precisa ser moldado pelo Senhor para que Ele te coloque no lugar onde você tem que estar. Que da mesma maneira como esse vaso se quebrou na mão do oleiro, que você possa se quebrantar perante o Senhor, entendendo que você precisa ser refeito. Então, repense nas suas atitudes que você tem tomado até os dias de hoje, as atitudes que você tem tomado em relação ao evangelho de apenas ir à igreja e usufruir do que a igreja tem e apenas reclamar daquilo que é proporcionado ali como igreja. E você entenda que o seu lugar não é simplesmente usufruir do que o templo tem, do que a igreja em comunhão tem, mas que é servir e vivenciar o que Deus tem preparado para você. É você voltar a ser terra para que as águas do Senhor, para que aquelas águas do trono simplesmente fluam por você e que você seja barro para ser moldado pelo Senhor da melhor forma possível, para que você seja colocado no lugar onde deve estar e que Cristo flua através de você e que quando olharem para você, aquele vaso decorado pelo Criador, as pessoas não vejam simplesmente o vaso, mas vejam o artista que o fez. Que seja essa a nossa maneira de viver, sendo o resplendor de Cristo, aquele que morreu na cruz por nós. Porque o próprio Cristo se humilhou para que vivesse o propósito salvífico. Esse propósito salvífico que nos salvou é a salvação, é a graça, é tudo que se estende sobre nós através da morte de Cristo. Que seja isso no nosso ser, que seja isso na nossa vida, e que dessa maneira nós possamos entender que, independente de tudo, Deus tem poder para nos transformar. Deus tem poder para isso. Mas se coloque no seu lugar. Se coloque no seu lugar como servo, se coloque no seu lugar como filho, se coloque no seu lugar como uma pessoa que necessita ser mudada. Entenda que é necessário mudanças, independente do seu tempo de evangelho. Você precisa se colocar perante o Senhor para mudar todos os dias. Então, seja quebrado, que haja quebrantamento, que você retorne à sua essência em Deus, em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado por esse momento, Senhor Jesus, que nós possamos, Deus, sair daqui diferentes, entendendo que a Tua palavra que nos muda, é a Tua palavra que nos molda, e é o Teu Espírito que nos convence de tudo que nós precisamos ser transformados, Pai. Que seja assim todos os dias na nossa vida, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos colocar perante o Senhor
cada vez mais de uma maneira que necessitamos, Deus, ser mudados. Pai, que o Senhor nos refaça e que possamos estar na Tua casa, servindo aonde nós devemos estar, porque é ali onde o Senhor quer que estejamos. Pai, que seja nos ministérios infantis, que seja no ministério de louvor, que seja na diaconia, que seja no presbiterato, que seja em qualquer outra área da igreja, Pai. Que nós deixemos os nossos egos de lado, o nosso ego, e que possamos vivenciar cada vez mais o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Deus, esta é minha oração. Deus, que não seja só uma canção, que meu amor por ti seja tudo em minha vida. Que eu te louve por aquilo que és, não pelo que podes me dar. Deus, esta é minha oração. Deus, que não seja só uma canção, que meu amor por ti seja tudo em minha vida. Que eu te louve por aquilo que és, não pelo que podes me dar. E carregue minha cruz e te siga, e entenda que essa é a única saída. E carregue minha cruz e te siga, e entenda que essa é a única saída. Me renda de coração, que eu me cale pra ouvir falar tua doce voz. A tua voz console o carente, que eu ore e faça que a minha fé cresça e eu viva pra Cristo, e o meu eu não seja visto, pois só tu és Deus. Pois só tu és Deus. Pois só tu és Deus.